entendemos bem por estarmos trabalhando nessa modalidade, pelo menos para mim, tão cara, tão importante, tão válida, que é a educação de jovens e adultos. Gostaria de começar, se eu pudesse parafrasear Euclides da Cunha, eu diria que o aluno de EJA é, antes de tudo, forte. Não forte porque, diante de tantas adversidades, de contratempos, de nãos, de negações, tanto da sociedade, da cultura, do sistema financeiro, seja lá o que for, ou até mesmo de si mesmo, eu acho válido salientar isso, porque a mim parece um discurso muito fácil sempre terceirizar a culpa de algo, colocando em um ente abstrato, tipo sistema e assim por diante. Não que isso esteja errado, que não está, que é verdade. No entanto, há algo também de individual que o indivíduo precisa se reportar, se valer, tomar posse disso, porque senão não há liberdade, não é? Então, tanto pelo que há de bom na nossa vida, e também pelo que não é tão positivo assim. Então, uma coisa que eu sempre acho muito insensato é achar que o nosso aluno de EJA, ele é um coitadinho. Ele não é um coitadinho, de jeito nenhum. Se ele sobreviveu até aqui, se ele chegou até a escola, se ele está conosco, quantas batalhas ele teve que travar durante a vida, não é? Eu não passei nem por um décimo. Às vezes eu fico escutando algumas histórias lá no nosso querido Seja Manuel Pessoa Montenegro. Eu disse, meu Deus do céu, eu não tenho direito de reclamar da minha vida nem um segundo, porque dentro dessas histórias aqui eu fui privilegiado, né? Então, ele não é coitado de jeito nenhum. Talvez é que tenhamos posto um patamar de que, ou uma regra de que em tal idade eu tenho que estar nessa série, nessa faixa etária eu tenho que estar nessa série, e se eu não estiver eu estou em defasagem. E não é bem assim, as coisas não acontecem. A realidade ela não é tão preto no branco assim, ela é meio nebulosa de vez em quando, né? E essa nebulosidade é o que faz a vida individual ser tão rica. Porque, veja, por mais que a gente fale de teorias, de algo abstrato, eu, você e cada um só consegue agir dentro da sua particularidade, correto? Eu posso falar pelo bem comum, eu posso falar de justiça, posso. No entanto, as minhas ações são limitadas à minha própria esfera da existência. E é exatamente nessa esfera de existência que eu tenho, que você tem, que a gente tem, é que a gente pode fazer algo. E esse fazer algo se coaduna exatamente com a possibilidade do afeto e do acolhimento desse aluno de EJA. Veja, não são ideias abstratas que eu estou propondo aqui. Eu estou só dizendo um pouco da minha experiência. Não? Esse afeto e acolhimento é o que nos torna possível esse diálogo, essa interlocução entre a escola, o agente de educação formal e essas outras pessoas que receberam a educação. Talvez uma educação informal, talvez não, com certeza, né? Se não tivesse recebido, nós não conseguiríamos nem nos comunicar, seria algo extremamente fora da realidade. No entanto, nós, enquanto escola, com a formação formal, vamos dizer assim, das letras, como é que a gente pode chegar nesse aluno? Creio que a resposta, pelo menos aqui eu acho mais viável, é essa aproximação sincera, porém não pode ser falsa, através do afeto e do acolhimento. É acolher esse aluno
que ele se sinta parte do processo. Não é acolher, como quem acolhe bem só daquela primeira vez. Não, os sejas e as ejas existem por conta desse aluno, por conta dessas realidades. Então, o ser dos sejas só são porque existem essas pessoas. E elas são tão importantes no processo quanto eu e você, nós. E esse afeto não precisa ser o afeto no sentido de só de parecer gostar. Eu tenho que fazer parte do conjunto da escola. E isso é algo que acontece diariamente. É numa brincadeira que você tira quando você percebe até que ponto você pode brincar com o aluno, porque você precisa também manter a distância saudável para que as relações não sejam confusas. Mas você precisa se inteirar. Pelo menos eu tento perceber: esse meu aluno ele é assim, entendi, então eu posso ir por aqui. Não, com esse outro eu já não posso. O tipo da aula é o quê? Ela é mais tradicional? Olha, eu tive turmas em que a melhor aula, ela era a mais tradicional possível. No entanto, outras turmas, isso já não era possível, já não era pertinente. Porque depende do público, depende do meu aluno. É o meu aluno que vai me dizer qual é a abordagem, qual é a metodologia, se ela é mais tradicional ou se ela é uma metodologia ativa, se é algo mais dinâmico, se eu posso utilizar os Chromebooks, o que é que eu posso utilizar nos Chromebooks. Não é? E outra, o nosso público, ele é muito mutável. A gente pensa, a EJA, claro que eu estou dizendo que acontece com vocês também, né? Talvez esteja chovendo e molhado. O nosso público, ele não é o mesmo sempre, não. Quem pensar em EJA como aqueles senhores e senhoras da terceira idade que por algum motivo ou outro não puderam estudar e agora estão voltando, não. A grande maioria, pelo menos no nosso SEJA aqui em Açu, são de adolescentes. Inclusive eu estava até sorrindo, brincando ali atrás antes de chegar aqui, e alguns não trabalham, né? Ainda não despertaram, talvez, para as benesses e para o prazer que dá o estudo. E estão ainda meio que não é perdidos, mas é meio atônitos a tudo o que a gente cobra. Talvez seja esse público o mais sensível. Também é o público que nos dá mais trabalho. Ou não, ou pelo menos é a nossa realidade do SEJA aqui no Sul. Ou não? Os senhores e senhoras mais maduros estão com pouquíssimo trabalho. Ao contrário, né? Você propõe uma atividade, um diálogo, é algo bem mais simples. Claro, porque o tempo e a experiência conta. Quantos alunos eu tive, por exemplo, o mesmo aluno, só que em períodos diferentes. Ele era meu aluno aos 15 anos, ele de repente evadiu-se e voltou 3 anos depois. Como muda muito. E às vezes alguns traumas que ocorrem, eles vêm a calhar. Parece que dá um start, um insight que surge e a pessoa, né, acorda para algumas coisas. E assim vai. É essa diversidade que existe nas turmas de EJA. Diferentemente, por exemplo, de uma turma de uma escola, talvez de ensino integral, que também tem as suas diversidades, é óbvio. No entanto, aquela faixa etária é muito homogênea. É o pessoal que assistiu os mesmos animes, geralmente ouve as mesmas músicas, estão preocupadas com a mesma gama de interesses, tem basicamente os mesmos medos, anseios. Nas turmas de EJA não.
Você tem um aluno com 18 anos de idade, mas você pode ter um de 70 na mesma sala, que viveram em épocas diferentes. Então, é o que mais me fascina na EJA, essa possibilidade de se reinventar, de se buscar novas formas, ou talvez as mesmas formas, só que ressignificadas, e que tudo funciona, o que nada pode funcionar se você não adequar não só a linguagem, os métodos e os objetivos. Então, o acolhimento e o afeto, creio eu, é parte essencial para nós chegarmos, conquistarmos esse público. Agora, essa conquista tem que ser sincera e verdadeira. Não pode ser só, conquistei você, apenas sempre, então, tchau. Não. Tem que ter essa parceria. Essa parceria que faz com que esse aluno, inclusive aquele adolescente, ele comece a pouco, no tempo dele, não sei qual é o tempo dele, pouco a pouco ele começa a perceber no que é que a escola e no que é que eu posso ajudá-lo. Ele vai me dizer, talvez ele não me diga com palavras, mas atitudes vão pouco a pouco nos dar pistas em que a gente vai tateando ali, talvez, e consiga entender no que é que a EJA, ou os centros de EJA, podem dar a ele. O que a gente precisa garantir? Eu não sei exatamente. Eu preciso ter um contato com as circunstâncias. As circunstâncias vão me dizer. Não é isso? Inclusive, os próprios documentos, as diretrizes curriculares, e principalmente da EJA, elas, os documentos nacionais, né, dão essa flexibilidade. Por quê? Porque uma flexibilidade devida. Então, muito obrigado pela participação, e eu acho primordial a gente ter isso em mente. Eu preciso acolher o meu aluno, o meu jovem, o meu adulto, o meu adolescente, idoso, e fazer dele parte do processo. Ele não é um coitado. Muitos têm muito mais a ensinar do que eu. Eu já aprendi muito, meu Deus do céu, já aprendi muito com o aluno meu. Talvez eu não tenha aprendido tanto de filosofia, né? Mas de vez em quando eu ainda aprendo. Mas de filosofia teórica, né? Lógico. Mas de como viver a vida, aprendo todos os dias. É essa via de mão dupla que é a EJA. Muito obrigado. Muito bom, professor. O acolhimento, né, gente, em todas as etapas da nossa vida é extremamente necessário. Acolher principalmente essas diferenças que você tanto destacou aqui. Em uma mesma turma ter um aluno com 18 e outro com 70. E é claro que os acolhimentos são diferentes, não é? Porque são públicos diferentes. E isso depende das etapas. Liguei. A gente vai pedir também, como forma de acolhimento a essa mesa que aqui está, que o pessoal venha mais para frente, né? Vocês estão muito distantes, a gente precisa